boa tarde. Boa noite. Nós, do Jornal Nacional, hoje vamos falar de um assunto um tanto polêmico, mas que afeta grandes quantidades da população mundial, doenças sexualmente transmitidas. Chamamos de métodos contraceptivos os métodos que são utilizados para prevenir essas doenças. Vamos ter uma série de entrevistas com pessoas infectadas por essas doenças e com a doutora. Olá, telespectadores! Hoje, nessa nossa edição especial do Jornal Nacional, como vocês sabem, teremos várias entrevistas sobre doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. Vamos saber mais sobre nossa doença foco de hoje, a AIDS, causada pelo vírus do HIV. O HIV é o vírus que causa a AIDS, uma doença que prejudica as defesas do organismo contra infecções e contra doenças. O HIV se integra muito rápido no DNA da pessoa, o que o torna invisível para o sistema imunológico. Com mais de 33 milhões de afetados pelo vírus HIV em todo o planeta, a AIDS deixou de ser uma sentença de morte e passou a ser um mal controlável. Ainda não existe um remédio que cure a doença de vez, nem uma vacina que evite, mas alguns remédios melhoram muito a qualidade de vida dos doentes. Hoje, apenas 40% dos contaminados pelo vírus têm acesso a ele. Como é difícil conseguir os medicamentos para HIV certos. O HIV é uma condição complicada e você precisa tomar diferentes medicamentos em combinação para mantê-lo saudável. Alguns tratamentos foram combinados em um único comprimido fácil de tomar, tornando muito mais fácil a adesão ao plano de tratamento e, portanto, a manutenção de sua saúde. A Organização Mundial de Saúde agora está recomendando novos tratamentos. Mas estes são compostos de 3 diferentes medicamentos, de 3 diferentes empresas. Então, se você quiser desenvolver um novo comprimido que combine 3 medicamentos em um, você teria que trabalhar com pelo menos 3 empresas. Mesmo se as negociações forem bem com 2 das empresas, a terceira empresa pode recusar sua oferta e o processo todo para. Bom, agora que já temos algumas informações sobre o HIV, vamos para a nossa entrevista. Então, Jorge, você nasceu com HIV? Sim, nasci. Minha mãe me transmitiu quando eu nasci, no parto. E você, já sofreu muito preconceito por isso? Sim, não é algo muito comum, tipo, nossa, ele tem AIDS. Mas confesso que algumas vezes recebo alguns olhares de tortos de colegas, conhecidos. E quando eu era mais novo, eu sofria bullying quase todo dia. As pessoas acham que foi minha culpa. Então, em 2009, aconteceu uma campanha contra o preconceito para com quem foi infectado pelo HIV ou nasceu com ela. Assim como o português, geografia, a matemática e história, o respeito à diversidade também se aprende na escola. Isso te ajudou um pouco? Fez com que as pessoas parassem para pensar no que estavam fazendo? Sim, inclusive na minha escola, em 2009, eles fizeram um grande incentivo a essa campanha. Eu sabia que era por minha causa, mas eu não fiquei chateado. Fiquei até feliz. O seu dia a dia é difícil? Não, quer dizer, é difícil como o de uma pessoa normal, mas eu não tenho nenhuma limitação muito grande, não. O que complica mesmo é quando eu acabo pegando alguma doença mais difícil. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, pertence à classe dos retrovírus. Quando entra no organismo humano, esse vírus pode ficar silencioso e incubado por muitos anos sem que a pessoa infectada apresente nenhum sintoma ou sinal da doença. O período entre a infecção pelo HIV e a manifestação dos primeiros sintomas da AIDS depende principalmente do estado de saúde da pessoa. O HIV age dentro das células do sistema imunológico,
que é o responsável pela defesa do corpo. Depois de entrar na célula, o HIV passa a fazer parte do seu código genético. As células do sistema imunológico mais atingidas são os linfócitos CD+4, usados pelo HIV para fazer cópias de si mesmo. As células do sistema imunológico da pessoa infectada começam a funcionar com menos eficiência e a habilidade do organismo em combater doenças comuns diminui, deixando a pessoa sujeita a vários tipos de doenças. Cada passo dado no bloqueio da replicação do vírus é um passo em direção ao controle da doença. Boa tarde. Boa tarde. Você está realmente livre das drogas para a nossa entrevista de hoje? E você pegou AIDS pelo uso de drogas injetáveis? Peguei aquele maluco. E seus dias têm sido melhores? Tem. Bem melhores. Então, você reencontrou sua família? Sim, Elas te aceitaram de volta? sim, de braços abertos. Família pra isso, eu tenho que voltar pra ela. Agora acabou a entrevista? Ah, sim. Obrigada. Infelizmente, ainda existe a crença de que os portadores de HIV são pessoas de moral duvidosa, que adquirem o vírus porque se expõem intencionalmente e que poderiam evitar se não tivessem práticas de risco. Em geral, o vírus ainda é associado a profissionais do sexo, usuários de drogas e pessoas que têm muitos parceiros sexuais. Além disso, muitas pessoas pensam que a situação da AIDS está resolvida por causa dos existentes medicamentos que controlam a infecção e permitem que o portador tenha uma vida razoavelmente normal. Pensam que quem tem AIDS não precisa de ajuda, porque o governo distribui os medicamentos gratuitamente. O preconceito contra a AIDS ainda existe, mas a AIDS não tem preconceito. A cada ano, 35 mil brasileiros se infectam pelo vírus da AIDS. Além dela, existem várias doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, herpes, crista de galo e outras doenças venéreas. Essas doenças aumentam as chances de contrair o vírus da AIDS, que pode ser transmitido por relação sexual, doação de sangue contaminado, uso de drogas injetáveis durante a gestação e pelo leite materno. O próprio portador do vírus HIV pode passar até 10 anos sem saber que foi infectado. Por isso, o uso da camisinha durante as relações sexuais é imprescindível. Olá, temos aqui uma cenoura para representar um pênis. O uso de camisinha masculina é o modo mais utilizado para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e para evitar a gravidez. Vamos ensinar agora como utilizar. Primeiramente, apalpe o pacote antes de abri-lo, para ver se está furado. Depois, abra a camisinha. Coloque um dos lados da camisinha no pênis, segurando a ponta. Desça a camisinha até a parte de baixo, fazendo que cubra todo o pênis. Outra camisinha utilizada é a feminina, mas é mais cara do que a masculina. Não podendo ser encontrada em postos de saúde. Obrigado. Bom, queridos amigos, agora que você já sabe sobre as doenças sexualmente transmissíveis e sabe como preveni-las, nós encerramos aqui o Jornal Nacional Edição Especial. Eu sou Hugo Baratella. E eu sou Gabriel Buca. Tenha uma boa semana.
algumas vezes recebo alguns olhares tortos de colegas conhecidos. Não dá. Começa de novo. Não dá pra ler, Zé, muito pequeno, tá? Nassar, será que se eu der zoom bastante dá pra ver sua espinha? Será? Vê. Pega aí, por favor. É, dá. Tira. Então você pegou AIDS pelo uso de drogas na... Ah, ô Sofia. Eu não consigo! De novo. Dia. Boa tarde. Boa noite. Nós do Jornal Nacional hoje vamos fazer... Parou, tá tendo conversa no estúdio. Vai. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Nós do Jornal Nacional hoje vamos falar de um assunto um tanto polêmico, mas Bom, que ele Ela tem o vírus, mas ainda não teve o sistema imunológico comprometido. Coisa que pode demorar alguns meses ou alguns anos. Não, você não fica lá batendo no... Meu, tá aparecendo vocês aqui. Mas é por isso que eu quero movimento. É, que você vai ser numa rua. Ah, aí você não viu o que eles estão fazendo? tenha uma boa semana.